A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, amados irmãos. Em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha me usar, venha ministrar através da minha vida aqui, para que alcance o coração desses meus irmãos em Cristo Jesus e que a palavra do Senhor, Pai, seja reta e verdadeira aqui, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu venho aqui hoje nesse dia compartilhar contigo, compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. No último vídeo eu iniciei um assunto que, como eu mencionei naquele vídeo, ainda não é de completo entendimento meu. Eu tenho buscado conhecimento acerca desse assunto, tenho tentado estudar, aprofundar mais, mas é um assunto bastante amplo. Então, enfim, e querendo ou não, é um assunto que é para a vida de todo cristão, né? Que é a questão de viver o reino de Deus. Ali naquele vídeo anterior eu comecei a descrever um pouquinho sobre os 7 montes ou 7 montanhas, como alguns determinam, mas enfim. E o reino de Deus, ele é balizado por justiça. O reino de Deus, ele é balizado por preceitos, não preceitos humanos, mas preceitos de justiça, preceitos os quais nós temos que praticar para conseguir ali entender, para conseguir ali viver esse reino de Deus. Para iniciar aqui o nosso entendimento de hoje, vou ler um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 18, que nos diz o seguinte: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Essa palavra temor aqui, ela simboliza medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que esse texto está querendo nos dizer aqui? Basicamente, se a gente ainda tem temor, se a gente ainda tem medo de alguma coisa, significa que o amor ainda não reside em nós. Porque, vamos imaginar assim, contextualizar aqui, se eu hoje tenho medo do inferno, significa que eu ainda não estou num nível de relacionamento com Deus, que eu ame a Deus acima do meu medo. Porque se eu hoje estou buscando relacionar com Deus baseado no meu temor, no meu medo de ir parar no inferno, não, eu preciso ali me relacionar com Deus, preciso garantir a minha passagem para o céu ali quando eu morrer, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então eu não estou vivendo o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não tenho mais que ser polido baseado nos meus medos. Deus não tem que usar os meus medos contra mim para me capacitar a me tornar um crente. Mas eu tenho que viver através do amor de tal forma que não haja mais medo no meu coração. Não é um medo racional, porque existe o medo racional. Exemplo, eu ouço um ruído, eu não sei o que é. Do ser humano, nós somos constituídos assim. O nosso sensor ali no nosso cérebro vai acionar, vai nos capacitar ali para tentarmos nos preparar para aquilo que a gente ainda não entendeu o que está acontecendo. Então esse é um medo, digamos assim, racional. Já o medo irracional é aquele medo que eu sei que uma coisa ali não é nociva, ou eu sei ali, tenho um entendimento até certo ponto do que aquela coisa ali representa, mas eu deixo que aquele medo me subjugue, eu deixo que aquele medo ali tenha um poder sobre a minha vida, uma autoridade sobre a minha vida, porque muitas vezes nós como crentes, nós permitimos que o medo de ir para o inferno tenha mais poder sobre a nossa vida do que a vontade de relacionar com Deus, do que o prazer por relacionar com Deus, do que o gosto de servir a Deus, de fazer parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus é saber que você não tem nada a ver com o inferno, saber que você não tem absolutamente nada a ver com o reino das trevas. Quando eu estou ou pertenço a um determinado reino, é porque eu sei que eu não tenho absolutamente nada a ver com o reino que é contrário àquele reino. Vocês conseguem captar isso? É como dois extremos ou dois lados ali de um espelho. Se eu estou do lado de cá do espelho, não tem como eu estar do outro lado. Se eu estou do lado de cá, obviamente não tem como eu ser desse lado. Então são duas facetas ali da mesma situação. Se eu estou penteando meu cabelo desse lado aqui e vejo a minha mão movimentando ali, muitas vezes a gente fica confuso com isso, né? Simboliza exatamente esse cenário de que aquele movimento ali que eu estou gerando do lado de cá não é um movimento proporcional no lado oposto ali.
mas é um movimento completamente inverso. Enfim, mas para trazendo esse entendimento, tem mais um texto que eu gostaria, antes de partilhar, antes de aprofundar no que realmente é o enfoque desse vídeo, que está em João. Vamos lá para João, no capítulo 3, verso 16 ao 18. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós somos muito condicionados às vezes, nós amamos o verso 16 de João aqui, no capítulo 3, onde diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós gostamos muito de enfatizar isso, vida eterna. Só que, às vezes, a gente esquece de pensar que tem outros textos na Bíblia que tratam sobre vida eterna, tem outros textos na Bíblia que tratam sobre o que é viver o reino de Deus, que tratam sobre o que é manifestar o reino de Deus, porque esse vida eterna aqui, ele dá uma ideia de continuidade, ele não dá uma ideia de término aqui e começo de algo completamente divergente. Os que realmente são filhos de Deus, os que realmente já estão vivendo o reino de Deus, eles vão ter uma continuidade de vida, eles vão ser tirados desse ponto aqui e trazidos para cá para viver o que eles já vivem hoje. Exemplo, se eu sou hoje uma pessoa que não acredita em milagres, se eu sou hoje uma pessoa que não tem vida com Cristo, eu sou hoje uma pessoa que não manifesta o reino de Deus na minha vida, muito dificilmente eu vou ser alguém que vai viver o reino de Deus depois. Eu estava conversando com um amigo um pouco mais cedo hoje, e algo que o Espírito Santo lhe moveu no meu coração é: como a gente vai chegar num lugar que a gente não sabe onde é? Como eu espero ir para a morada eterna ou viver o reino de Deus após a minha morte, se eu não souber durante a minha vida o que é o reino de Deus? Ou seja, eu preciso saber onde é aquele lugar para eu saber chegar lá. Vocês conseguem compreender isso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Mas dando sequência aqui, nós temos que ter a visão de reino. Nós temos que, assim como ali a gente vê que Moisés executou projetos, planos, planejamentos, ele recebeu desenhos do céu para executar aqui na terra. O próprio Noé, ele recebeu um desenho de Deus. Deus passou para ele instruções muito precisas de como deveria ser feita aquela arca. Então ele recebeu um projeto de Deus ali, assim como esses homens maravilhosos ali receberam essas palavras, esses projetos de Deus. Nós temos que ser essas pessoas que buscam viver esses projetos de Deus aqui na terra. Porque se nós não estivermos manifestando o reino de Deus aqui, significa muito provavelmente nós não pertencemos a esse reino. Que nós não estamos vivendo esse reino, nós não somos integrantes dele. E o objetivo de Cristo naquela cruz, todo o ministério de Cristo ali, tudo que foi pregado através da vida de Jesus, foi exatamente para nos trazer a viver o reino de Deus. O anúncio do Evangelho de Cristo era um anúncio onde ele dizia: eis que é chegado o reino de Deus. Então, nós fomos convidados, primeiramente ali, os judeus foram convidados a viver o reino de Deus, mas como diz a própria palavra do Senhor, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Nós, como gentios, ou seja, povo não judeu, nós fomos convidados por Jesus ali, pelo próprio Deus, a vivermos no reino dele, a manifestarmos o reino dele. Então hoje é algo que está disponível para nós através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O reino do Senhor veio até nós, o reino do Senhor se tornou acessível por nós e para nós. E eu não vou conseguir recordar aqui com exatidão a passagem bíblica que diz isso, mas eu sei que é no livro de Tiago, se eu não estou completamente equivocado, que diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar,
nós temos que batalhar para manifestar o reino de Deus, para trazermos o reino de Deus à terra. O demais ponto aqui que eu preciso expressar, como que é trazer o reino de Deus à terra, o que é manifestar o reino de Deus à terra. Todas as profissões que existem, muito provavelmente elas foram modelos de algo que já foi estabelecido por Deus no reino dele, que é o reino nos céus. Exemplo, as profissões que são mais claras da gente ver isso, quando Moisés ali julgava aquele povo, ele dava os vereditos, ele foi estabelecido por Deus como um juiz. A função de legislador ou de juiz é uma função que foi estabelecida por Deus. Hoje, infelizmente, a gente tem uma visão que um cargo talvez de juiz não tem mais o nível de importância que deveria ter, não é mais tão bem visto como que deveria ser, mas é um cargo que foi estabelecido por Deus. Um juiz é um homem que é íntegro ou deveria ser íntegro ali, alguém que foi implantado por Deus para executar-lhe justiça, para manifestar justiça, para legislar um povo, trazer as normas do céu, para que essas normas sejam cumpridas no meio de um povo, no meio de uma nação. Então, todas as profissões, às vezes ali eu sou um cozinheiro. Eu tenho que entender que o cozinheiro é quem traz mantimento ali, é aquela pessoa que vai manipular ali o alimento, vai manifestar alegria na vida das pessoas. Então eu tenho que fazer aquilo como para o reino de Deus. Eu tenho que preparar aquele alimento ali como se eu estivesse preparando o banquete para o Senhor ali. E eu não posso me dar o luxo de pensar, mas essa é só mais uma refeição. Não, eu tenho que fazer como a palavra do Senhor propõe ali. Eu tenho que fazer como não para homens, mas para o próprio Deus. Porque isso é buscar o reino de Deus, isso é manifestar o reino de Deus. Eu não sei quem vai comer aquela refeição ali que eu vou fazer. Vai que aquela pessoa que come ali experimenta um dom espiritual de Deus através da minha comida, experimenta uma cura, experimenta uma ativação, enfim. Eu não quero usar jargões aqui, mas só para trazer o entendimento. Eu tenho que realmente buscar em Deus os projetos de Deus. Eu não posso fazer mais só por fazer. Eu tenho que ser integrante do reino de Deus. Eu tenho que entender que eu faço parte do corpo de Cristo. Porque todas as vezes que a gente ali ceia, a gente está decretando, perdão, a gente está decretando ali com aquele pedaço de pão, com aquele suco de uva ou vinho, enfim. A gente está decretando ali que a gente entende que a gente faz parte do corpo de Cristo. A gente renova aquela aliança ali em continuar fazendo parte do corpo de Cristo. Então eu não posso só fazer um ato quando aquele ato não é o que rege a minha vida. Eu tenho que ter aquele ato como algo fundamentado na minha vida. Eu tenho que realmente buscar mover na estrutura do reino de Deus, trazer o reino de Deus para a terra, manifestar o reino de Deus aqui na terra através das minhas atitudes. E se nós entendermos isso, todas as nossas profissões serão profissões proféticas. Tudo naquilo que nós nos movermos, tudo naquilo que nós atuarmos, será algo profético, porque será algo profetizando, algo proferindo o que é dito no reino de Deus. Jesus era talvez o maior profeta da Bíblia, porque ele dizia sobre si mesmo: eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. O ato profético, ou o galardão, enfim, o ministério profético é um ministério onde o profeta ali, ele enxerga diretamente de Deus, ele vê o que Deus está fazendo, ele recebe a palavra de Deus, recebe ali uma obra de Deus, um projeto de Deus e executa na terra aquele projeto, aquela obra, aquela palavra. Então, o ministério profético, ele trabalha exatamente isso. Jesus falava: eu faço o que vejo o Pai fazendo. Ou seja, ele recebia de Deus e manifestava na terra. Ele tomava de Deus ou alcançava em Deus e manifestava na terra. Nós precisamos ter essa vida profética. Não estou falando que todos nós seremos profetas. Nós temos ali os chamados profetas de ofício, que são as pessoas que têm essa incumbência, esse ministério específico. Mas todos nós precisamos estar ligados nesse reino para vivermos essa novidade do reino de Deus, vivermos essa proposta de sermos profetas do Senhor no sentido de manifestarmos aquilo que o reino está trazendo para a nossa terra.
Pode parecer talvez que ficou um pouquinho desconexo do que eu quis dizer lá sobre a questão dos 7 montes, mas é exatamente isso onde encaixa agora a questão que eu mencionei aqui sobre as profissões. Quando você exerce a sua profissão, entendendo que aquela profissão é a maneira que Deus encontrou ali, ou é a maneira que Deus estabeleceu ali, para fazer com que a sua vida se mova no profético, para fazer com que a sua vida ministre o céu na terra, ministre o reino de Deus aqui na terra, você irá ocupar uma dessas montanhas, você estará fazendo parte do reino do Senhor, você estará sendo posto pelo Senhor, como diz a própria palavra dele, como cabeça e não mais por cauda. E é isso que o Senhor propõe para todo aquele que manifesta e vive o reino dele. Nós não devemos mais nos colocar em posição de submissão. Quando eu digo submissão, seria nós termos mentes de pobre. Eu não devo mais pensar só nas minhas necessidades. Eu não devo mais pensar só naquilo que eu estou fazendo para mim. Eu não devo mais pensar que o meu emprego é aquilo que eu uso para pagar as minhas contas. Mas eu tenho que entender como me mover no reino de Deus. Eu tenho que entender, se Deus me pôs num cargo hoje, aquele cargo tem que ser um cargo profético, aquele cargo tem que ser um cargo que faça o reino de Deus avançar. E através desse reino de Deus avançar na minha profissão ali, eu vou viver, eu vou mover no reino de Deus e aquela montanha será alcançada. Como eu mencionei aqui, nós temos hoje os legisladores. Se um legislador, muitas pessoas aí vão pensar em vários nomes, vão achar que eu estou falando de A ou B, não estou citando nenhum nome específico, eu estou falando do cargo. Mas se um legislador hoje, ele tiver no coração dele o reino de Deus, com certeza ele vai conseguir mover ali uma geração, ele vai conseguir mover ali uma nação, ele vai conseguir mover um povo ali em prol do reino de Deus. Eu hoje, por exemplo, trabalho na área da TI. Se eu começar a conseguir exercer o reino de Deus ali naquela área, com certeza eu vou impactar a empresa na qual eu trabalho, eu vou conseguir trazer o reino de Deus ali naquele ambiente, o ambiente ali no qual eu exerço a minha atividade não vai mais ser um ambiente comum, mas vai ser um ambiente da glória de Deus, um ambiente que manifeste o poder de Deus, um ambiente no qual o reino de Deus esteja ali atuando, trabalhando. Então é isso que eu gostaria de passar hoje. O mover sobre as montanhas não é necessariamente eu estar preocupado com os meus interesses, não é necessariamente eu pensar que quando eu atingir o cargo mais elevado eu vou estar numa condição financeira melhor. Não são interesses egoístas, mas o mover-se nas montanhas, mover-se no profético, como eu disse aqui, é exatamente eu entender como eu vou atuar para que o reino de Deus avance. Eu oro a Jesus neste momento para que o coração de vocês esteja aberto para essa palavra, que cada um aqui tenha conseguido assimilar, que eu possa ter sido sucinto aqui, porém ter passado algo de Deus, transmitido algo de Deus à vida de cada um de vocês. Que Jesus seja contigo, meu querido irmão, e que você esteja com o coração pronto nesses dias para ver o manifestar da glória de Deus. E que a tua fé seja ampliada neste momento através dessa palavra. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem com Deus aí. Até mais.